Jojo Todinho gerou mais uma confusão nas redes sociais ao criticar o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, afirmando que, embora seja lindo do papel, na prática não funciona. A declaração provocou reações negativas, especialmente de André Surak e Cariúcha. Sim, até a Urach achou um absurdo o que a Jojo Todinho falou. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Então, Jojo Todinho aprontando de novo. Tá, até aí não é novidade, mas agora entrar até André Surak nessa treta, aí me despertou a curiosidade, porque isso eu não vi. Vi a Pois Cariúcha, não a é, André Surak. pois é, até André Surak, mas não foi só André Surak, tá? Muita gente entrou nessa treta. A gente pode dizer que até o próprio Bolsonaro, porque ele resolveu testar na prática que a Jojo Todinho está errada, tá, gente? O que, é que a gente tem aí de circunstância? A Jojo Todinho foi para um podcast muito ridículo esses dias, falar que, porque eu chego na faculdade, tem socialista de iPhone, tem gente dizendo defendendo o SUS, mas tem plano de saúde. Foi super criticada, falamos dela aqui, inclusive no Meteoro, mas ela continuou, porque ela achou que estava pouco. Ela continuou falando sobre isso. Aí, Sofia, eu vou te pedir, por favor, para trazer a matéria que tem um vida, né, que ela repete essa atrocidade e logo em seguida ela recebe um revés aí de nada mais, nada menos do que a da Cariúcha. E, inclusive, a Cariúcha não só falou nas redes sociais, como ainda levou ao vivo para o programa que ela tem no SBT com o Léo Dias, que é um programa que tem certa audiência, inclusive. Vou te pedir para colocar o vídeo, por favor, Sofia. Vamos falar de SUS? Sim, o SUS é o maior sistema integrado de saúde gratuito, que ele é lindo no papel. Nossa, perfeito. Projeto magnífico. Diga para mim, ele funciona? Não. Diga para mim há quanto tempo você está na fila do CISREG aguardando por uma cirurgia. Diga para mim há quanto tempo você está aguardando um atendimento ou marcarem seu exame. Diga para mim há quanto tempo você está precisando, esperando por um laudo. Diga para mim, será que você conseguiu aquele remédio que você muito precisa e não pode viver sem ele? Diga para mim. Oh, amores, tantas pessoas tendo que entrar com processo contra o Estado porque tem direito de medicações e não conseguem. Para com isso. Falar. Minha língua tá coçando aqui pra falar algumas coisas, gente. Que tem coisas que eu vejo, que eu tô vendo aqui nas redes sociais. Ai, meu advogado mandou segurar minha língua. Cariúcha, ai, doutor, ai, eu vou falar, eu não aguento. Meus advogados e meu assessor não fala, fica na sua. Mas, olha, me revolta. Algumas pessoas que só sabem falar merda. Algumas pessoas que só... Olha... Ai, Jesus. Ai, meu Deus. A cirurgia do estômago não diminuiu só o tamanho da pessoa, não, como diminuiu também o cérebro dela. Viva o SUS! O SUS, nós dependemos do SUS para quase tudo, não só para saúde, sabia? Que até para água que chega pra gente depende do SUS. O SUS, até os ricos dependem do SUS. O SUS, a vacina vem do SUS. Transplantes de órgão vem do SUS. Eu defendo muito o SUS porque eu usei o SUS a minha vida inteira. Hoje eu tenho plano de saúde graças à emissora que eu trabalho. Mas a minha parentada, minha irmã foi a minha irmã, ela quase morreu. Ela teve bronquite e foi o SUS que salvou ela. Viva o SUS sempre. A gente tem muito privilégio aqui no Brasil de ter o SUS, porque lá fora não tem SUS, não existe SUS. Para diabetes temos o SUS, lá fora não tem. Lá fora até para aspirina. Até o Faustão, que é podre de rico, o transplante que ele fez do coração foi pelo SUS. A vacina que todo mundo toma quando criança é pelo SUS. Teve uma picada de alguma coisa, é pelo SUS. Olha, e olha que essa pessoa vai ser futura advogada, hein?
Depois a Mobral aqui, a burra sou eu, analfabeta. Ai, boa noite, gente. Viva o SUS! Obrigada, UOL, por fazer esse compilado. E sim, viva o SUS. A Jojo poderia dormir sem essa? Poderia dormir sem essa, mas a Jojo não é capaz, né? A gente sabe que a Jojo não tem grande tática estrategista ali para medir as palavras. Inclusive, eu acho que é por isso que ela ganha dinheiro e ganha visibilidade, sendo uma desinfluenciadora. Mas não parou pela Cariúcha, tá? Foi um pouquinho para outro lado também, inclusive com uma pessoa super suspeita aí, uma pessoa que geralmente não se envolve tanto com esse lado da polêmica, ela se envolve com outros. Mas a gente teve André Surak defendendo o SUS. E eu vou te pedir, Sofia, porque a gente não vai deixar passar essa, mostrar, por gentileza, a André Surak também defendendo o SUS. Detalhe, é um momento que ela está internada, tá? Mas não pelo SUS. Respondendo os hipócritas acusadores, você está defendendo o SUS estando internada em um hospital particular? Sim. Por que que eu, tendo condições, vou tirar o lugar de uma pessoa que não tem condições? Por que eu vou fazer isso? Se eu tenho condições de pagar por um hospital, por que eu vou tirar de uma pessoa que não tem condições? Isso sim seria um roubo. Isso sim seria uma hipocrisia. Uma coisa é você precisar, outra é você não precisar. E se fosse uma cirurgia tão grande quanto aquela que eu tive que fazer no SUS, eu recorreria ao SUS sim, porque sairia muito caro. Que humanamente falando, tudo que eles fizeram por mim, nem nessa vida eu teria condições de pagar. Tudo que o SUS pagou. Então, aí já respondendo o Pois é, só que uma dúvida, inclusive, que muita gente tem é sobre o que a Cariúcia fala, sobre a relação do SUS com água. O SUS é um sistema único de saúde que monitora a qualidade da água consumida pela população. Inclusive, o SUS também se envolve em ações de educação de saúde para orientação da população em relação ao tratamento de água e também atua em situações de emergência de saúde pública quando existe impacto ali no abastecimento de água. O SUS ele está diretamente ligado, sim, ao nosso saneamento básico, que inclui desde a água potável, que chega até a qualidade dessa água, até o tratamento de esgoto e gestão de recursos sólidos. Então, não é pouca coisa, porque tem muita gente que acha que o SUS é só vacina e o atendimento no postinho. Não é isso. O SUS é muito maior do que isso. A gente tem alguns especialistas falando sobre várias questões, sobre a dificuldade que o SUS hoje opera. Inclusive, tem um especialista chamado Tiago Campos, que ele fala muito sobre o custo do SUS, e ele fala que o valor do custo do SUS é muito pelo tipo de gestão que é feita no Sistema Único de Saúde. E ele propõe mudanças de gestão desse sistema de saúde para que muito dinheiro que é investido, e sim, existe muito dinheiro investido, consiga contemplar a população de uma forma melhor. Mas, infelizmente, gente como André Surak, gente como a Jojo Todinho, André Surak sabe estar do nosso lado, tá? Gente como a Jojo Todinho, que traz um pensamento desconexo da realidade, que fala sobre o SUS não está prestando, e aí qual é a solução? Acabar com ele, privatizar o SUS, vender planos de saúde? E isso faz com que se enfraqueça e se perca ainda mais esse programa que é tão importante para todos nós em diversas esferas. E aí, Sofia, para não deixar passar, vou mostrar a foto do Bolsonaro, que até o Bolsonaro mostrou que a Jojo Todinho estava errada. Aproveitar que ele foi mais uma vez internado, e dessa vez, olha aí, o Bolsonaro, o ministro usa imagem de Bolsonaro na ambulância para destacar o SAMU. O SAMU também é um sistema de atendimento de emergência que está dentro do SUS, criado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí, olha lá, o Bolsonaro numa ambulância novinha, que foi entregue recentemente, inclusive, pelo presidente Lula. Olha aí o Bolsonaro utilizando o SUS no mesmo dia, praticamente no mesmo dia que a Jojo, né, fala e questiona e verbaliza contra o SUS. Até o mito dela, o ídolo dela entende a importância do SUS. Pô, sim, isso é ironia. Bolsonaro nunca entendeu a importância do SUS, mas sim, todos precisamos do SUS. Olha aí o exemplo do Bolsonaro. É isso, Sofia. Foi uma boa lapada que a Jojo Todinho recebeu dessa vez, né? Sim, sim, e eu acho que é terrível esse tipo de ataque por parte da Jojo Todinho, porque ele acaba prejudicando
as pessoas que ela diz que ela tá querendo ajudar. Em que sentido? Porque, cara, eu vou falar sério aqui. Eu adoraria poder falar mal do SUS. Tô falando sério, porque o SUS tem muita coisa a ser criticada. Alguns dos pontos que a Jojo Todinho colocou são verdades. Tem filas enormes, às vezes as pessoas têm que esperar muito tempo por cirurgias, por atendimento, é, também por exames, etc. Isso é verdade. Isso não é mentira. E quem sente na pele tem toda a razão do mundo de ficar revoltado. Agora, a maneira com que o SUS é atacado levianamente, muitas vezes com interesses privatistas por trás, de vamos acabar com o SUS, vamos mandar as pessoas para o serviço privado, né? Acaba colocando a gente numa posição de que a gente é obrigado a defender o SUS como uma coisa linda, perfeita, sem falhas, o que ele não é, porque ele, de fato, tem muitas coisas boas. Gente, a Anvisa faz parte do SUS. Se você está comendo e a tua comida não está te dando uma intoxicação alimentar, isso é graças ao SUS, sabe? É nesse nível que nós estamos falando. Tem vários tipos de coisas, de procedimentos que só são feitos pelo SUS, como transplantes. Então, a gente tem que ficar destacando as coisas boas do SUS e às vezes até meio que empurrando um pouquinho de lado as coisas que de fato tem que melhorar muito, porque se a gente entrar na toada de não, vamos atacar o SUS, vamos atacar o SUS, vamos ficar só falando mal do SUS, a gente acaba destruindo o que é bom sem melhorar o que é ruim. Então, pelo amor de Deus, vocês que têm críticas ao SUS, ok, a gente tem que criticar o SUS, mas a gente tem que criticar o SUS para melhorá-lo. Para melhorá-lo. Não como a Jojo Todinho e todo o pessoal da direita faz, de fazer críticas e mais críticas e mais críticas para depois dizer, não, sabe como é que a gente resolve isso? A gente resolve colocando uma OS. Vai nos estados em que foi colocado organizações sociais, as OSs, para ver se melhorou o atendimento da saúde. Pergunta lá pro pessoal do Rio de Janeiro se tá melhor o atendimento de saúde por lá. Vai ver. Vai ver nos países que não tem SUS, tipo os Estados Unidos, como é que tá as coisas lá para ver se as coisas funcionam. Tá entendendo? Então, sim, tem problemas no SUS. Sim, os problemas têm que ser apontados e têm que ser criticados, mas tem que ser feito de uma maneira construtiva para a gente ter um SUS melhor, não para tentar destruir o SUS. Enfim, é isso. Perguntaram aqui, o que é OS? OS são organizações sociais. Basicamente é um jeito de privatizar sem privatizar. Você pega essas organizações sociais e colocam elas para gerir, por exemplo, as unidades de saúde. Então, a unidade de saúde, tecnicamente, ela continua sendo pública, mas ela passa a ter uma administração privada. A ideia por trás da OS seria que, tendo uma administração privada, como tudo que é privado é bom e tudo que é público é ruim, vai aumentar a eficiência e a qualidade do atendimento. O que acontece na prática? Piora a eficiência, piora a capacidade de atendimento, fica mais caro e ainda enfia corrupção no meio. Desculpa, a verdade é essa. Enfim, é isso. Mais alguma coisa, Dai? Perfeito, Sophie. Só um complemento do que você fala, tá? Vimos ontem o prefeito TikTok que, através de uma outra entidade que estava ali gerindo um hospital, é acusado de desviar cerca de 60 milhões da saúde. Né? Então, é muito dinheiro. É uma investigação que está correndo ainda, mas é só para exemplificar que alguém se beneficia com esse discurso de que a saúde não está boa, não presta, a gente precisa privatizar para melhorar. É isso, Sophie. Perfeito. Ficamos por aqui. Então, pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias para vocês aqui no Plantão do Meteoro.